Há mais por trás do jogo, há mais por trás do green. Profissionais, figuras, gente que vale ouvir. Mais do que golfistas, mais do que golfistas, mais do que golfistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais do que Golfistas, um podcast onde falamos de golfe e sobre golfe, com pessoas que o vivem na primeira linha. E hoje temos nada mais nada menos que um dos grandes nomes do golfe profissional em Portugal. Há 6 ou 7 meses era uma grande promessa do golfe nacional, hoje já é efetivamente um dos melhores jogadores portugueses de sempre, estando agora aqui já no European Tour, e portanto é com muito gosto que dou aqui as boas-vindas ao Dani Rodrigues. Dani, Obrigado. seja muito bem-vindo. Obrigado. E gostava de começar contigo da mesma forma que começamos todos os episódios, que é com a pergunta: mais do que golfista, quem é o Daniel Rodrigues? Quem é o Daniel Rodrigues? O Daniel Rodrigues é um sportinguista muito ferrenho que gosta de passar tempo com os amigos, gosta de passar tempo com a família, tempo relaxado, tratar de mim fora do campo também é uma coisa que eu priorizo muito e é uma pessoa calma e que gosta de se divertir. Dani, uma pergunta que te queria fazer, que é: tu verdadeiramente és um golfista, não é? Porque vives isto a tempo inteiro, mas existe o Daniel golfista, ou seja, existe um Daniel diferente dentro do campo de golfe do que no campo de golfe, ou sentes que são a mesma pessoa? Como é que definirias? Um bocadinho diferente. Acho que no campo de golfe eu sempre senti que sou uma pessoa muito mais sisuda e mais quase chateada do que fora do campo. Ou seja, as pessoas pensam que eu estou sempre chateado, que sou muito sempre cabisbaixo e que estou sempre a jogar mal ou estou chateado com alguma coisa. Acho que é só um mecanismo que eu tenho para me sentir focado e para não deixar que o que vem de fora me afete cá dentro. Mas fora do campo, quem me conhece, os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa super divertida, que gosto de me rir, gosto de, de uma boa piada, gosto de jantar fora com os meus amigos, gosto de, sei lá, gosto dessas coisas todas e sou uma pessoa um bocadinho diferente fora do campo do que sou dentro dele. Exatamente. Só, quando estás fora do campo de golfe, só voltas ao perfil de golfista quando o Sporting perde, não é? Aí voltas a ser uma pessoa. Sim, sempre. Olha, Dani, e tu é fantástico, de facto, com a idade que tens, já seres um jogador do European Tour, estás na primeira divisão europeia, mas para ter chegado aqui, houve um início, e eu gostava até para as pessoas lá em casa te conhecerem um bocadinho melhor, gostava de ir um bocadinho a esse início. Portanto, conta-nos como é que tudo começou, como é que o golfe chega à tua vida, e onde e como. Foi muito do nada. Ninguém na minha família jogava. Era daqueles desportos que eu acho que na minha família ninguém sabia o que é que era o golfe. Hum, nós vivíamos à beira do City Golf, no Porto, e houve uma iniciativa do Canal Panda junto com o desporto escolar, era desporto para as crianças na altura, e eu, como gostava do Canal Panda, queria só ver o Panda, porque o Panda ia estar no golfe. Fui ver, experimentei e depois fui mais uma ou duas vezes porque o nosso apartamento dava mesmo para ver para o campo e era muito fácil. Experimentei, na altura o treinador disse que eu tinha jeito, que podia ter começar a ter aulas, depois naquela altura tinha 5 anos mais ou menos, era uma boa altura para começar. E pronto, foi aí que se criou um bocadinho o bichinho e a partir daí, pronto, foi sempre a andar. E tu em que momento é que sentiste, ou seja, o teu crescimento no golfe foi algo natural, ou em algum momento tu sentiste: "Pá, eu realmente quero aprofundar mais isto", e em que momento é que sentiste isso? Eu acho que eu era muito pequeno, por isso não me lembro muito. Até aos 7 anos não tenho memórias de muito novo. Tenho memórias no City Golf aos 5 anos, 6 anos de bater bolas e lembro-me do objetivo. No início era conseguir bater no tee só. Depois bater na bola. E a partir daí tenho memórias de começar a ir para o campo e ficar muito contente com conseguir fazer um par num par 3. E eu lembro-me de serem quase tipo etapas que eu ia
acumulando e ia fazer tipo um checklist e depois quando conseguia fazer par queria fazer birdie, quando conseguia fazer 5 acima no campo todo queria fazer menos e depois comecei a jogar fora do campo do City Golf, que é só para as 3 e pitch and putt, ir para um campo grande e lembro-me de aos 8, 9 anos já querer mesmo que o golfe fosse para sempre, ou levar muito a sério. Lembro-me de com 7, 8 anos, 9 anos já a minha mãe tinha de me tirar do campo de golfe porque eu não queria sair do campo de golfe. Eu lembro-me de ser noite no inverno e não se podia bater para o green da direita do driving range porque se passava um bocadinho por cima do putting green e eu sabia que a partir das 7h30 ou 8 já não ia estar ninguém no putting green, por isso eu já podia bater para aquele green e as pessoas ficavam chateadas às vezes, mas eu lembro-me disso. E foi mais ou menos a partir daí, Campeonato Nacional de 2012 no montado, lembro perfeitamente, fiquei em segundo atrás do Calvin Holmes e lembro-me de aí sentir que, ok, se eu consigo ficar em segundo no país inteiro na minha categoria, vou conseguir ficar em primeiro. E foi esse primeiro choque, não foi um choque de realidade, mas foi, ok, eu vou conseguir fazer isto. Tu sentiste também que Sim. tinhas aquele potencial, não é? Sim, e foi algo que veio quase natural, ou seja, não estava muito nervoso e o facto de não estar muito nervoso fez-me pensar, tipo, ok, eu vou conseguir fazer isto como eu quiser e vou para a frente sempre. E foi aí. Fantástico. Tu na tua carreira como jovem amador, tiveste 2 clubes, não é? Ou seja, Uhum. começaste no City Golf e depois passaste para o Clube Golf de Miramar. Que importância é que achas que estes 2 clubes tiveram na tua vida e também os treinadores? Ou seja, porque é que se dá a mudança e hoje que atingiste a primeira divisão europeia, que importância é que achas que estes clubes tiveram na tua caminhada? E super importante. Todas as pessoas que ou seja, eu acho que são duas etapas completamente diferentes na minha carreira, claro. O City foi a casa onde eu desenvolvi o amor pelo desporto, pelo golfe, por este desporto. Foi onde eu realmente criei aquele bichinho de querer jogar golfe, porque se o City não existisse, eu tenho a certeza absoluta que se começasse no Clube Golfe Miramar ou em qualquer outro clube assim maior, eu provavelmente não ia ter a mesma noção do que é jogar e o que é o amar o desporto da maneira que eu amava, porque eu era completamente louco por estar no campo de golfe todos os dias com os meus amigos e gostava sempre de estar com os mais velhos, porque eu olhava para os mais velhos e a minha mãe, ainda hoje isso acontece, quando estou numa conversa com uma pessoa que eu respeito muito, ou com quem ou seja, eu quero olhar para eles para ver se aprendo alguma coisa, eu fico sempre de boca aberta e não digo nada. E a minha mãe dizia-me sempre: tens de fechar a boca, estás com a boca aberta. Eu nem reparo porque eu estou tipo assim, ó. A absorver. E eu lembro-me gostava sempre de estar com os mais velhos e depois era um bocadinho o caminho natural das coisas. Os mais velhos ou mudavam de clube para conseguir treinar num campo maior, com mais condições ou com mais competição, porque tinha outros jogadores já. E eu quase que aos 12, 11, 12 anos não me sentia obrigado, porque não era obrigado, mas senti que tinha de dar o passo em frente para conseguir crescer como jogador, ter mais competição todos os dias no treino, mesmo no treino, porque no sítio sentia que conseguia ganhar aos outros treinando onde treinava, mas sentia que se treinasse num sítio onde as pessoas com quem eu jogava estavam, eu conseguia melhorar-me a Claro. mim próprio nesse aspecto. E foi um bocadinho por aí. Depois Miramar foi, foi onde eu comecei a perceber o que é o treino, ou seja, o Nelson na altura foi o melhor treinador que eu podia ter pedido nessa altura. Ajudou-me imenso naquilo que é aquilo que eu preciso de fazer para conseguir evoluir para sempre. É horas e horas e horas e ser muito metódico, ser super profissional no treino, ser super profissional na maneira como nós tratamos o treino, como vemos o treino também, não ver o treino como nós não podemos ver o treino. Eu via o treino muitas vezes como algo divertido e adorava o treino porque me podia rir, podia fazer o que quisesse. E com o Nelson havia muito esse aspecto também de estar relaxado por momentos, mas havia 2 horas do treino seguidas às vezes que ninguém falava e Exatamente. tu também vias Tínhamos que isso. estar focados, Tínhamos de exatamente. estar Não, focados e não.
e não havia conversa, não havia nada, só ouvias as bolas a ser batidas e já está. E isso ajudou-me imenso. Depois, tudo o que se passou a partir daí, lembro-me aos 16, eu tive um desenvolvimento assim um bocadinho mais lento, na minha opinião, de 2014 a 2017. Não foram anos eu que joguei muito bem. Eu via-me muito melhor do que o que realmente era. Ou seja, eu achava que era muito melhor jogador do que o que realmente era, mas não via esse desenvolvimento nos resultados. Depois, a partir de 2018, acho que mudou muito. Pois. E diz-me uma coisa, Dani. Tu tiveste uma experiência que eu gostava de depois abordar isso um bocadinho contigo, que foi nos Estados Unidos. Uhum. Mas antes de ir para os Estados Unidos, viveste como um atleta de alta competição cá em Portugal, não é? Sim. Portanto, um, como é que foi para ti, e para que também nós possamos perceber um bocadinho o que é que acontece no nosso país e o que é que temos que melhorar? um, como é que tu geristes o ser um atleta jovem com representações da seleção nacional, com a vida de estudante e no nosso país? Ou seja, quais é que acham que foram os grandes desafios, e que, por exemplo, nos Estados Unidos não existe? É muito difícil ser atleta de alta competição em Portugal, seja o desporto que for. Acho que, claro que há desportos um bocadinho mais fáceis, com menos viagens e que são mais regionais do que o nosso. Nós, eu lembro-me de estar no 9º ano, no 8º ano, naquela altura em que estás sempre a viajar para os Projeto Drive, depois tens Campeonato Nacional de Jovens, Campeonato Nacional de Equipas, Campeonato do Norte, Campeonato de tudo. E o sistema escolar, seja escola privada ou escola pública, não está preparado para receber e para sequer entender o que é que os atletas precisam para se conseguir desenvolverem no desporto. Ou seja, tu vês, e vou comparar com outros países, tu vês nos Estados Unidos, vês em países como Espanha, completamente diferente. O acompanhamento, os centros de alto rendimento são muito diferentes, não existe quase, são duas vidas separadas. Tu tens a tua vida da escola e tens a tua vida do golfe. E tens de conseguir conciliar as duas. Não te podes chatear muito com os professores, porque depois Não é? Exatamente, levas pela tabela. levas por tabela e não tens ninguém que te ajude, porque o professor vai te ver com outros olhos diferentes do que vê os outros alunos. Mas é isso, é mais, foi esse o obstáculo que eu vi assim maior, foi o da escola e o de ser muito difícil de um professor entender aquilo que é tu seres atleta de alta competição, mesmo de alta competição num desporto. E o problema também era o estigma, que quando diz a um professor: eu sou atleta da seleção nacional. Mas de quê? De golfe. Eles ficam a olhar assim um bocado tipo: "O que é isso? Sim, Que sim, porque o que nós é que ainda significa?" temos esse. Exato. E eles no início: ok, ok, jogas golfe ao fim de semana." Não, não jogo golfe ao fim de semana, jogo golfe todos os dias. Saio às vezes à quinta à noite ou à sexta para poder fazer uma volta de treino sábado e domingo, e só chego domingo à noite, por isso à segunda-feira vou estar aqui morto. Não é como ao futebol, que sais sábado de manhã, jogas, voltas sábado à noite e já estás bom no domingo. É um processo muito longo, as horas de treino um bocadinho, é muito mais longo que qualquer um desporto normal. Tu no futebol, no basquete, tu tens de treinar às 4, chegas lá às 3h45, acaba às 5 ou às 6 e vais para casa. No golfe é um processo muito mais demorado, tu sabes isso. Chegas, tens treino de driving range, tens treino de chip, tens treino de putt, tu vais ao campo, são 4 horas. E é muito difícil de conseguires conciliar isso com a escola, e tens de ser muito, muito metódico, tens de ser muito, muito inteligente da maneira como geres isso. E num país como Portugal é complicado, porque não existem as ferramentas necessárias nas escolas associadas ao desporto para as pessoas conseguirem conciliar, e os professores e os diretores das escolas e conseguirem perceber aquilo que realmente significa tu conseguires conciliar os dois e ser bom nos dois. Exatamente. Sim, e às tantas acabamos por perder muito talento, né? porque, Sim, porque nesta caminhada, obviamente que há muitos potenciais que até podiam dar mais alguma coisa, mas que acabam por não conseguir, não é? Por, sim, por e ter depois que. estende-se muito, não só na escola, mas depois na universidade é igual. Ou seja, tu nos Estados Unidos consegues tirar um curso e ser um atleta de alta competição, porque tu vês milhares e milhares de atletas que vão para a NFL de futebol americano, ou NBA, ou NHL, ou MLB de beisebol, o que for.
que são alunos excelentes, são atletas dos melhores que há no mundo inteiro e conseguem tirar um curso de engenharia. Tipo, isso é impensável em Portugal, isso é impossível existir, porque tu não te consegues desenvolver no desporto ao mesmo tempo que consegues tirar um curso e teres as ferramentas todas ao teu dispor para conseguires fazer os dois. Não é impossível, porque não há impossíveis nesse aspecto, mas é muito, Mas muito é mais difícil, e por isso é que se vê o volume de atletas que existem nos outros países comparado com o nosso, é muito diferente. Por isso é que nós temos de valorizar muito quando um chega lá e perceber o que é que ele fez e perceber o que realmente se passou para que ele conseguisse e tentar replicar isso a uma escala muito maior. Exatamente. E esta, depois da tua ida então para os Estados Unidos, para quem nos vê lá de casa, o Dani esteve na Texas A&M, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, das primeiras divisões universitárias. Esta ida deve-se também muito a isso, ou seja, à procura de um... Sim, eu lembro-me de. Eu não me lembro em que ano é que eu estava, mas eu lembro que estava no Colégio Lusó Francês na altura. E as professores perguntavam aos alunos o que é que eles queriam fazer, o que é que eles queriam estudar, porque era naquela altura que tinhas de escolher o curso, se ias para a economia, se ias para ciências. E no sétimo ano, oitavo ano, começas a pensar nessas coisas e as pessoas perguntavam e eu dizia que queria estudar para os Estados Unidos. E eu lembro-me de isso de ver muito, na altura era o Pedro Figueiredo, tinha ido para a UCLA, o Ricardo Melo Gouveia e o José Maria Joia tinham ido para a UCF, e eu lembro-me de já nessa altura ser um bocadinho mais, não mais esperto com que a idade me pedia, mas de perceber que cá ia ser muito complicado eu conseguir jogar, porque eu via as pessoas que estavam na universidade a estudar cursos de economia ou medicina e não tinham tempo para nada, não matavam-se a estudar só para passar no curso, e porque o curso é difícil, os cursos são difíceis cá. Claro. E eu lembro-me de pensar, pá, se eu quiser jogar golfe não vai ser muito difícil eu ir por este caminho, por isso vou tentar jogar golfe ao mais alto nível nos Estados Unidos para tirar um curso lá também e tentar-me catapultar no mundo do profissional dessa maneira. E foi aí que eu percebi, foi muito cedo. Eu lembro-me da minha mãe me perguntar o que é que eu queria fazer, eu dizia-lhe que quero ir para os Estados Unidos, e ela, durante 2, 3 anos, pensava que era aquela de ok, tens essa ideia, mas depois quando chegar à altura não vais querer. E, e eu lembro-me de aos 15, 16, eu, eu não lhe disse mais nada que fosse indicar o contrário que eu ia fazer. Então ela começou a perceber que era real. E o meu teve pai, mesmo que enfrentar essa dor de essa mãe, não é? realidade de falar com os treinadores de lá e realmente perceber que eu queria visitar as universidades e não sei o quê, e começou-lhe a cair a ficha, mas eles sempre aceitaram isso muito bem. E o que é que, ou seja, fala-nos um bocadinho dessa experiência nos Estados Unidos. O que é que ias à espera? O que é que se apresentou para ti esta caminhada nos Estados Unidos? E os grandes desafios também que tiveste lá? E eu, quando fui visitar a universidade onde a Texas A&M, fiquei logo com expectativas enormes. Tudo aquilo que tu podes sonhar do que é a vida de um atleta estudante, eles têm 1000 vezes mais do que aquilo que tu podes sonhar. E quando eu fui para lá com 17 anos na altura, já ia com umas expectativas enormes, mas sabia que ia ter de trabalhar imenso para conseguir chegar ao nível das pessoas que estavam lá na equipa. E foi espetacular, foi um desafio enorme. Eu lembro-me das pessoas me dizerem: vai ser complicado porque vais ter saudades de casa, não vais ter os teus pais a fazer as tuas coisas e tal. E os meus pais podem atestar a isso. Para mim foi muito fácil. E eu esquecia-me de ligar aos meus pais, esquecia-me de ligar à minha mãe, a minha mãe tinha de ligar às pessoas para falar comigo, tinha de ligar ao meu colega de quarto para falar comigo porque eu não lhe atendia o telefone, porque não queria saber. E nesse aspecto, nesse aspecto eu não posso dizer que foi difícil, porque eu lembro-me de não ter muitas saudades de casa. Mas em termos do desporto e da escola foi espetacular, porque era um desafio todos os dias. Tu tinhas as regras da equipa, tinhas de te levantar, tinhas de ir para o ginásio, tinhas de fazer as coisas bem, tinhas de ir para as aulas, tinhas testes, tinhas exames, tinhas treino, e era uma vida tão metódica e tão regrada que ainda hoje eu vejo na minha vida profissional, e vejo muita gente que estudou nos Estados Unidos
sentes isso, ou seja, aquilo prepara-te mesmo para aquilo que tu tens de viver na tua vida, seja no golfe ou seja fora do golfe, no teu trabalho, mesmo que seja um trabalho de escritório. Hum, a ser muito regrado, ajudou-me a ser muito metódico, a ver as coisas também numa perspectiva diferente, porque é um país diferente em que ensinas muitas coisas diferentes daquilo que se ensina cá. Hum, mesmo o estilo de vida, a maneira como as pessoas levam o trabalho muito mais a sério cá. Eu acho que as pessoas, tu cá vives uma vida muito mais relaxada, muito mais virada para os amigos, muito mais virada para a família. Lá, eu acho que o trabalho é uma prioridade e a maneira como tu trabalhas é por isso também a economia é um bocadinho mais para a frente, não Exatamente. tens medo de arriscar, as pessoas são muito focadas e isso ajudou-me imenso. Sim, o American Dream também surge um bocadinho pela Sim, mentalidade das pessoas, não é? sim, as Porque pessoas não têm é medo de arriscar, exatamente, é muito mais. As pessoas arriscam, se funcionar, funcionou, se não funcionar, tentas outra vez. E eu acho que no desporto lá isso ajuda-os muito porque eles são muito destemidos naquilo que é os desafios do desporto. Ou seja, eles primeiro jogam os desportos todos que conseguem, tentam ser bons em tudo e depois, se forem bons num, seguem um. Se forem bons nos dois, seguem os dois. E cá, isso é quase impossível. impossível. É impossível. Lá tem jogadores da minha universidade que conseguiam jogar tanto beisebol como futebol americano ao mesmo Ao tempo, nível universitário. ao nível Ou seja, universitário de primeira divisão, ou seja, têm qualidade para jogar profissional nos dois, e isso cá é impensável. Tu dizes a sim, um jogador de futebol que pode jogar futebol na Champions League e podes ir a um grande slam no ténis, isso é exatamente, impossível, exatamente. isso não existe. E lá, essa mentalidade de se tu quiseres, consegues, que é um bocadinho o que eu digo, eu chamo isso a mentalidade de Cristiano Ronaldo, tu achas que consegues mesmo se for assim um bocadinho fora da caixa, e eles pensam mesmo assim, e eu acho que isso ajuda-me imenso. Exatamente. E nós, quando falamos nos Estados Unidos, falamos realmente de um Sim, mundo diferente, não é? Ao que estamos habituados, para o bem ou para o mal. Ou seja, tu já falaste dessa parte hum, eh, prática e meritocrática que os sim, Estados Unidos te deram, mas por outro lado também certamente que tens existe um coisas mundo, más. um mundo de desvios, não é? Sim. Como é que tu lidaste com isso? Porque estando fora de casa, nos Estados Unidos, com um mundo que nós sabemos que ainda por cima universitário, como é que tu lidaste com isto e viveste e vivenciaste? Eu acho que costumo dizer isto, que é tu aprendes mais o que não deves fazer do que aprendes o que deves fazer. Pois. E os exemplos que vês à tua volta de bons exemplos, tens de lhes dar tanta importância como dás aos maus exemplos. Ou seja, ouvia histórias de jogadores que foram para lá ser número 3 do mundo e que saíram de lá eram querer jogar golfe. E eu queria sempre perceber como é que isso é possível. Como é que é possível uma pessoa ser número 3 do mundo e em 2 anos já não querer jogar mais? Ah, porque ele não dava prioridade às coisas que devia, não tratava do corpo dele como devia, não via a parte psicológica de uma maneira importante, saía muito à noite, gostava muito de jantar com os amigos e tal. E, e eu sempre desde pequeno fui muito chill, muito. Nunca fui de estar sempre na vida arada ou sempre. Pá, Roda no ar, não é? exato, Exatamente. sempre, nunca fui muito disso, sempre. Os meus pais também me educaram dessa maneira, ou seja, nunca me privaram de fazer essas coisas, mas também nunca me deram a ideia de que era assim que eu ia conseguir chegar onde queria. Então foi um bocadinho por isso, ou seja, tu tens de. Aquele país tem tanto de bom como tem de mau, é o que estavas a dizer. E agora tens de saber retirar mais o bom do que o mau. E saber também usar o mau para te diferenciar um bocadinho dos outros. Ou seja, tu quando vês, ok, ele foi por aqui, lixou-se, por isso deixa ele se lixar para eu não me lixar. Exatamente, Ou seja, tu exatamente. tens de usar as coisas também para não te magoar a ti, tens Claro. de deixar os outros irem por esses caminhos e também para tu ganhares um bocadinho de diferença para os outros. Ou seja, eu não vou estar sempre a dizer a uma pessoa para não fazer uma coisa se eu estou a competir com ele para uma coisa, porque sei que se eu não fizer e ele fizer, eu vou chegar à frente. Tu podes ajudar os teus amigos e eu ajudei sempre quem queria e quem me queria bem a não ir pelos caminhos errados. Mas tu chegas a um ponto, ou seja,
Eu não vou estar sempre a bater na mesma tecla, se eu sei que por ali não vou. Podes ajudar os teus amigos, podes ajudar os teus colegas de equipa, mas ao fim e ao cabo, quando nós sairmos daqui, vamos estar todos num mundo profissional e vamos estar todos a A competir uns com competir os uns com os outros. E outros, mesmo na exatamente. equipa, nós Exatamente. estamos uns a competir contra os outros. Sabes que se ele for muito bom jogador, tu vais-te querer elevar para o nível dele. Ou seja, eu tirava sempre o de melhor, o que cada um deles tinha de melhor. Ou seja, se um era muito bom no ginásio, eu tentava perceber porque é que ele era muito bom no ginásio, tipo, o que é que ele fazia para ser bom no ginásio. Se havia um muito bom na parte mental, que eu me considerava muito bom na parte mental na universidade, e eu tentava perceber porque é que este é bom, o que é que ele faz de diferente. Se um era muito bom tecnicamente, eu tentava tirar o máximo, espremer ao máximo o que é que ele fazia. Então tens de tirar um bocadinho do melhor de cada um tem para te evoluir também a ti próprio. Sim, e utilizar essa observação para de Sim, facto cresceres e conseguires. Isso faz todo sentido. Antes de passarmos aqui à vida, a esta fase mais recente, que é a tua fase profissional, gostava de fazer uma pergunta, porque eu pessoalmente, e como também te acompanho, não é? Desde pequenino, porque fomos colegas de equipa, eu dou muitos exemplos da tua família, dos teus pais, porque acho que aos meus olhos, e do que acompanhei, realmente foram pessoas que sempre tiveram presentes, mas eu senti que sempre deram alguma liberdade. sim. E a verdade é que hoje temos um Daniel Rodrigues na primeira divisão, e pronto. Queria-te colocar essa questão, ou seja, qual é que tu sentes que foi o impacto que os teus pais tiveram na tua carreira, e agora que és mais maduro, o que é que tu viste que eles fizeram que realmente possa servir de exemplo, a pais lá que nos estejam a ouvir, que se calhar tenham um miúdo, ou uma menina com potencial no golfe, e que possam replicar isso? Eu acho que sempre que me perguntam dos meus pais, eu digo que para o desporto onde eu jogo, eu tenho os melhores pais possíveis, que é, não fazem ideia o que é o golfe, ou seja, agora fazem, claro, e sabem muito mais do que outros pais, mas o facto de eles no início não saberem, deram uma liberdade para, para eu crescer por mim próprio, ou seja, não eram eles que me diziam o que fazer, não eram eles que me diziam treina assim, treina assado, faz isto assim, faz isto assado, estás a fazer mal, estás a fazer bem. Eles davam umas ferramentas de casa, de valores, de respeito, de tentar trabalhar o máximo, nunca dar as coisas por, eh, assim, ou seja, nunca pensar que está tudo feito. Não pensares que a maneira como tu fazes está sempre certa, a maneira como tu fazes nunca vai ser pior que os outros. Ou seja, os valores que eles nos deram em casa foi sempre de trabalhar o máximo. Eu via também no trabalho deles, a minha mãe, aos 39 anos, lembrou-se que quis tirar uma estrada na FEU com 3 filhos e ia trabalhar. E eu achava que isso, na altura eu tinha 8 anos, 9 anos, e achava que isso era completamente normal. Mas eu olho para trás e lembro-me de 2 natais seguidos, a minha mãe, ou um Natal, a minha mãe estar a jantar no Natal, já estava e ia estudar a A seguir. Ou estudar. seja, são coisas que na altura tu pensas, aí mãe, que seca, tipo, o que é que estás a fazer? Mas depois, quando cresces e percebes aquilo que realmente isso é, hum, tem um impacto muito grande em ti. Ou seja, eu acho que esses valores sempre ficaram comigo. O meu pai também, o facto do meu pai trabalhar sempre em Lisboa e vir a casa à sexta-feira e ir embora na segunda e só voltar à sexta, e às vezes voltava ao sábado, e ajudou-me também a perceber que estar fora de casa não significa que não estás presente. Ou seja, são esses valores de não é preciso uma pessoa estar presente para tu sentires aquilo que eles realmente te transmitem. Ou seja, eu sabia que o meu pai não queria estar em Lisboa todos os dias e longe e não poder vir a casa a semana toda. Mas eu também sei que estar nos Estados Unidos e estar longe não significa que eu não estou perto deles. Estar todas as semanas fora e não conseguir estar com as pessoas que eu quero não significa que eu não gosto delas. Ou seja, isso ajudou-me imenso. E no golfe esse crescimento veio muito daí. Ou seja, os valores que eles me deram, e falo dos meus pais, os meus irmãos são iguais, os meus avós são iguais, o meu tio é igual. Ou seja, esses valores ajudou-me imenso fora do campo, e isso transmite-se dentro do campo. O facto de eles não terem noção daquilo que era o golfe ajudou-me imenso, porque eu tive de bater com a cabeça muitas vezes, tive de mudar os meus métodos, mudar aquilo que eu faço, mudar estratégia, seja dentro do campo. Ou seja, ok, isto aconteceu, falhei, mas não significa que vou fazer isto sempre, porque se eu Exatamente. mudar os meus métodos vai ser melhor, e acreditar que vai ser melhor.
e isso vem muito deles, e por isso é que eu digo que eu acho que tive os melhores pais possíveis para a carreira que eu tenho. Sim, e essa parte orgânica, porque lá está, eu tenho exatamente essa imagem de pais presentes na medida em que estavam lá, mas, ou seja, mas nunca havia uma pressão, nunca, ou seja, não é? E isso acho que é muito importante, até para não se perder o gosto pela modalidade, não Os é? meus pais Que- nunca se chatearam por eu jogar mal ou por eu jogar bem, nunca tiveram assim em êxtase, porque eu acho que é super importante tu nunca deixares as tuas emoções levarem o melhor de ti. Ou seja, por isso é que eu digo às vezes, eu no campo estou sempre muito cabisbaixo, e mesmo quando estou a jogar bem, parece que estou a jogar mal, porque é um mecanismo também. Eles são muito assim, eles não te deixam, não são pessoas extremamente contentes, mas também não são pessoas que estão em baixo, são pessoas muito niveladas. Exatamente. E o meu avô também é muito assim, o meu irmão é super nivelado, está sempre muito calmo, não se passa nada. E eu sou um bocadinho mais aceso nesse aspecto, que tipo, quando me chateio, chateio-me, e sai um bocado ao meu pai. E eu às vezes olho para o meu irmão, olho para o meu avô, e são pessoas completamente ao contrário. Ou seja, uma pessoa de fora pode insultá-los e dizer-lhes a pior coisa possível, e eles ficam a olhar para ele, tipo, o que é que estás a fazer? Exatamente. Sim, E, isso é importante, não é? Isso é e eu no importante. golfe isso ajuda-me imenso, ou seja, ser uma pessoa super, super nivelada, sem criar muita emoção para o bom e para o mau. Exatamente. E é bom. Então vamos agora a uma parte que acho que nos interessa a todos e a quem nos vê lá em casa, que é esta conquista do European Tour de uma forma, eu vou dizer surpreendente para quem não te conhecia, claro que para quem te conhecia não foi assim tão surpreendente, mas quero exatamente perguntar-te sobre isso, ou seja, tu tens uma história fantástica na medida em que no ano passado não tinhas cartão da segunda divisão, portanto estavas a jogar os torneios da PGA Portugal e alguns convites que te apareciam, e numa questão de meses, portanto, tens um cartão do European Tour. Fala-nos um bocadinho sobre isso e também do processo da escola de qualificação. Se foi algo que tu, desde o início, que entraste na primeira fase da escola de qualificação, acreditavas e na tua cabeça sabias que aquilo era possível, ou se foi algo que foi crescendo, como é que tu acompanhaste este processo na primeira pessoa? Sim, foi. Ou seja, isto começou logo. Ou seja, esse processo, na minha opinião, começou logo quando eu saí da universidade. Ou seja, em maio de 2024 eu acabo a universidade. O meu objetivo era conseguir ter o ranking alto suficiente universitário para conseguir ficar logo na América e jogar na América. Não consegui. Voltei, voltei nesse verão, joguei 2 convites e tal, em 2024, nada de mais. Voltei, acabo o curso e jogo a escola de qualificação nos Estados Unidos. Não passo. E ao não passar, hum, eu lembro-me de ligar à minha mãe e dizer: Mãe, eu em janeiro vou jogar os torneios todos que consigo, seja do PT Tour, seja da PGA, seja do Challenge. Vou jogar o máximo que conseguir para quando eu chegar a esta altura no próximo ano, eu passar as duas escolas de qualificação. E eu lembro-me da minha mãe me dizer: Se é isso que queres fazer, é isso que vais fazer. Nós estamos aqui para te apoiar. E eu lembro-me de, em janeiro, começar. Eu lembro-me de ir para o PT Tour. Na altura fui com o Vasco e com o Hugo. E, e eu lembro-me de. Ou seja, estava sozinho num apartamento, e lembro-me de, de falar comigo próprio muito nesses 2 meses e 3 meses, porque eu nunca tinha estado num. Ou seja, é o PT Tour, sim, é um mini tour de profissionais que não tem o mesmo nível que tem o European Tour, mas eu lembro-me de dizer: se eu não conseguir fazer isto aqui, eu não consigo fazer mais à frente. E, e essas experiências foram muito importantes para mim, ou seja, desenvolver esse ritmo de competição 3 dias, um dia off, volta de treino, competição 3 dias, um dia off. Ou seja, esse ritmo que eu ganhei em janeiro, fevereiro, março, ajudou-me imenso. Os convites que eu tive a seguir, não me lembro de quantos cuts é que eu passei no Challenge Tour com os convites, acho que foram 5 de 8 ou 6 de 8, mas não foram os resultados que eu queria, mas eu sabia que era um processo que eu tinha de passar para conseguir, no final do ano, passar a escola, porque eu sabia que ia ser muito difícil eu conseguir um cartão com os convites. É Exatamente. complicado, não é fácil fazer isso. E eu lembro-me que fui para a escola de qualificação cá e nos Estados Unidos com a mesma mentalidade. É um dia de cada vez, é uma etapa de cada vez. Eu conheço as pessoas com quem eu estou a jogar,
sei que ou acredito que sou melhor que elas, por isso vou conseguir. Eu passo na primeira fase na Bélgica e passo na primeira fase também no Texas do PGA e do European Tour e senti-me tão confortável, ou seja, eu não tinha passado no ano anterior e nesse ano fui com essa mentalidade de eu fiz tudo o que eu podia no ano inteiro para me conseguir preparar para este momento. E foi um bocadinho etapa a etapa, foi dia a dia, hum, fico em segundo na primeira fase nos Estados Unidos e fico em terceiro cá. Eu lembro-me de falar com as pessoas e dizer, a escola é muito complicada. E eu dizia que a escola é complicada, mas nós temos de ver a escola de qualificação de uma maneira um bocadinho diferente. Ou seja, tu não precisas de ganhar a escola de qualificação para passar. Tu precisas de ser consistente o suficiente para saberes que vais estar no top 15. Pois. E para ir avançando, exatamente. Tu não precisas de fazer nada de especial, assim de tens de ganhar, 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 ganhar e passar. Não, tu tens de ser consistente o suficiente e acreditar que consegues fazer isso. Claro que não passar em 15º sempre é muito estressante. Claro. Ou seja, tu não deves olhar para o 15º, deves olhar para o primeiro, mas saber que se fizeres aquilo que é necessário, consegues passar. E eu acreditava imenso no meu trabalho, acreditava imenso que ia conseguir passar e todas as fases passei com distinção. E depois, o mais difícil, claro, foi a última fase e foi saber que são 6 voltas de golfe em 2 campos diferentes. Que é uma odisseia, não é? Ou seja, Sim. seis voltas competitivas é... Sim, ou seja, tu vais jogar volta de treino 4 dias na segunda fase, vais direto nesse dia para a última fase e jogas mais 2 voltas de treino em 2 campos diferentes e depois 6 voltas. Ou Exato. seja, no fundo são 12 dias de golfe seguidos, porque se tu passas a segunda fase, é quase como se a segunda Exatamente, são fase fosse juntas, juntar à exatamente. terceira. Eu lembro-me de ser uma semana. Eu fiquei com um colega que também conseguiu o cartão, que é o Hunter Logan, que foi da Universidade do Pedro Silva. E lembro-me de o facto de ter ficado com ele ajudou-me imenso, porque eu acho que se tivesse ficado sozinho nessa semana é uma semana demasiado comprida e demasiado pesada emocionalmente para tu conseguires estar, ou seja, não estar sempre em modo em Lá modo está, tartaruga, nivelaste, ou não é? seja, Conseguiste estás sempre um nivelar. bocadinho deprimido. Pois, É um ambiente muito. Eu acho que a última fase da escola é o ambiente mais pesado que eu já vi num campo de golfe. É muito pesado porque são pessoas, algumas que são ótimos jogadores que perderam o cartão e que tu vês na televisão todas as semanas e como é que é possível esta estar pessoa aqui. estar aqui, como é que é possível. E depois tens aquele que é as pessoas que cresceram contigo a tentar chegar ao mesmo sítio onde tu queres chegar e estão um bocadinho todos a atropelar-se uns em cima dos outros e não interessa, tu não queres saber da pessoa que está ao teu lado, só queres saber de ti. E foi uma semana que eu não comecei muito bem, mas eu lembro-me ao final do primeiro dia, do segundo dia, acho eu lembro-me de ir para casa e falar um bocadinho com o Hunter e estávamos os dois fora, bastante fora até, e, e de eu dizer-lhe e ele também me dizer a mim, tipo, se isto são 6 voltas, tipo, há muita gente que está dentro que vai saltar para fora, há muita gente que está neste momento a pensar isto, 6 voltas de golfe é imenso tempo, Exato. são imensos buracos, são imensos shots e se tu conseguires passar etapa a etapa, dia a dia, e se conseguires mesmo acreditar que essa consistência que eu estava a falar da bocado das primeira e segunda fase, se conseguires mesmo encadear essa consistência que tens tido para chegar até ali, acho que vai ser muito mais fácil tu conseguires chegar onde queres. E eu lembro-me tive uma terceira ou quarta volta onde faço 6 abaixo, acho eu, 7 abaixo, e eu lembro-me de aí começar mesmo a pensar, tipo, ok, se eu fizer as coisas de maneira normal, natural, sem ter de forçar nada, eu vou conseguir o cartão. E ao final da quarta volta foi onde eu senti mais desgaste, porque no golfe tu nunca jogas mais de 4 voltas num torneio. E eu lembro-me de chegar ao final da quarta volta e pensar, tipo, ok, isto parece que já acabou, mas ainda tenho mais 2. E eu lembro-me de estar no tido 1 na quinta volta e de olhar à minha volta e toda a gente estava tipo super desgastada, tipo super todos motivados, mas muita gente
notavas as pessoas cansadas emocionalmente e fisicamente. E eu lembro-me de olhar à volta, eu acho que era a única pessoa no field. Eu e o Hunter éramos as únicas pessoas no field, não éramos as únicas, mas não havia muitas sem caddy. Eu ia com o meu trolley elétrico sozinho sempre. E, e lembro-me de pensar, tipo, vais ter de ser muito mais forte que os outros, mentalmente e fisicamente, mas isso a mim deu-me um bocadinho mais de gasolina, ou seja, eu estou aqui sozinho, com o meu trolley, tipo, ninguém está à espera que eu faça nada, e eu lembro-me de pensar quando chegar ao final da semana e conseguir o cartão, isto vai-me dar um gozo enorme. E, e no último dia tive um grupo fixe. Eu joguei com o Shubankar Sharma e com o Ben Follett Smith. E eu lembro-me do Shubankar no início olhar para o meu trolley e olhar para mim e rir-se. E pá, estás sozinho a semana toda? E eu estou. Estás só de trolley e tu? Estou. Fixe. E, e eu lembro-me pá, nesse momento deu-me um gozo enorme e essa volta fluiu muito bem. Eu lembro-me de começar logo muito bem, comecei logo 3 abaixo em 4 alguma coisa assim, e estava muito tranquilo, ou seja, estava bem dentro, não dentro de maneira assim garantida, mas lembro-me de estar 5 shots dentro e a jogar da maneira como eu estava a jogar, eu sabia que não, nada de mal ia acontecer. E, e lembro-me no final da volta, eu acabar no 18 e eu olhar à minha volta e lembro-me de estar o brasileiro Fred Biondi estava no 18, eu não sabia se ele tinha passado ou não, por Também isso passou, também. passou. Eu não sabia se ele tinha passado ou não, por isso perguntei-lhe como é que jogaste e tal. E ele estava assim um bocado tipo, cansado também e disse: Eu passei. É. Pá, eu lembro-me de cair a ficha, tipo, pá, eu também, tipo, Tu eu és também jogador do tour. passei. E, e eu lembro-me de estar na área do scoring e assim do nada, tipo, entrego o cartão, eles dão-nos logo a lista, tipo, com os torneios que tu podes jogar esse ano, e eu aí é que me caiu a ficha, tipo, pá, agora é que. Mas lembro-me de não ser. Eu acho que foi um bocadinho. E eu, quando eles metem a lista dos torneios à frente, eu pensar, tipo, ok, estes dias eu perdi imenso peso nessa semana. Eu lembro-me de estar fraco, eu perdi quase 4 quilos a semana toda. E eu lembro-me de estar muito fraco, lembro-me que estava magro, não tinha muita energia. E nesse momento eles dão uma lista dos torneios e eu penso, agora é que começa. Tipo, Exatamente. agora é que começou. Tipo, isto não, a escola, muita gente acaba a escola e, ok, conseguiu o cartão. Tipo, opá, é espetacular. Tu vês as pessoas bebem uma cerveja, quem passa, quem não passa, foi toda a gente contente. Mas eu lembro-me de olhar à volta e dizer: agora é que começou. Tipo, Pois, isto não foi um fim de uma etapa foi uma maratona, sim, foi uma maratona, mas para chegar onde eu quero. exatamente. E foi um bocadinho essa mentalidade. Eu lembro-me de logo de sair daí, ir para casa e já só queria ir para a Austrália e começar a época e preparar isso da melhor Exatamente. maneira. Sim, e se calhar define muito este teu início, e eu gostava muito de falar contigo agora sobre este teu início que está a ser fantástico no DP World Tour. Como é que, ou seja, como é que se dá essa mudança? Claro, tu já nos disseste como é que te preparaste, isso é muito importante, ou seja, tu não viste a escola como o atingir de um objetivo, mas sim um passo para Sim. atingir o teu verdadeiro objetivo, portanto, esse foco acho que é extremamente importante. Mas de facto estás a ter um início fantástico, com já vários top 10, um segundo lugar na Turquia há 2 semanas. Como é que está a ser? E fala-nos também um bocadinho do torneio na Turquia, não é? Que tiveste a liderar. Como é que está? Como é que foi esse momento? Ou seja, eu depois da escola, eu lembro-me de estar super, super em êxtase para começar. Lembro-me na Austrália, na Austrália foi logo um choque, porque os fields da Austrália são dos melhores fields do ano, porque como são aqueles torneios iniciais, o PGA Tour ainda não começou e muitas pessoas que jogam no PGA Tour vêm jogar à Austrália. E, e o segundo torneio na Austrália, e eu ir em primeiro para o terceiro dia, foi logo aquele. Tipo, eu aí realmente percebi que eu ia conseguir fazer as coisas que eu sempre sonhei. Tipo, eu acho que eu consigo mesmo fazer isto. Lembro-me de. Os meus pais ligaram-me e o meu treinador ligou e o Kaká na altura dizia-me: Tu
isto é possível, tipo, isto é natural, tipo, tu tens, e eu via isso também, mas era importante as pessoas com quem eu vivo todos os dias e realmente trabalho também acreditarem que é normal eu estar nessa Exato. posição. Nesse fim de semana na Austrália não correu muito bem, mas eu sentia mesmo que era ali que eu pertencia e que não, nenhum nome maior do que o meu seria possível abalar a minha confiança naquilo que é em mim próprio, ou seja, naquilo que eu sou capaz de fazer. Na Turquia também foi um bocado, foi uma semana que eu via o campo, é um campo difícil e eu vi aí um bocadinho uma oportunidade. Eu sabia, os scores não foram baixos, ou seja, eu sabia que era um bocadinho a filosofia da escola de qualificação. Tu mantendo consistência e fazendo as coisas bem, não precisas dar um passo enorme para conseguires fazer aquilo que queres. Ou seja, vais dando os teus passos, se ao final do dia correr bem, correu. Se não, no próximo dia, se tiveres uma volta um bocadinho melhor, consegues saltar lá para cima. Eu lembro-me que tive um sábado espetacular. Estava um sábado muito difícil, faço -4 e aí fico empatado em primeiro. E essa noite de sábado foi um bocadinho difícil de gerir porque as pessoas começam logo a imaginar. E antecipar, não é? Exatamente. Exato. Tipo, amanhã é que vai ser, amanhã, amanhã traz a taça para casa e foi difícil de gerir, ou seja, eu nem sabia o que havia de responder às pessoas. Tipo, não, eu não penso assim, tenho calma. Eu sei que consigo ganhar, mas eu não preciso ouvir isso de ti, estás a perceber? Exatamente. Por isso foi um bocadinho difícil de gerir. Eu lembro-me de estar a olhar para o telefone, respondia, respondia ao Kaká, ou seja, ao meu treinador, respondia à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, aos meus avós, e depois pensei, pá, não vou responder a mais ninguém. Exatamente. Mas depois respondia a um amigo, respondia ao outro, e depois foi tipo assim uma onda de mensagens e de. Portanto, essa noite foi muito complicado. Eu pensei, eu nunca, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida antes de uma volta. Já recebi muito depois de uma volta, depois de correr bem, mas antecipar algo que pode acontecer ou pode não acontecer. Tipo, se eu nesse domingo jogasse mal, se eu tivesse feito 3 acima, ia para 20º. Pois, exatamente, sim, exatamente. Chegas ao final do torneio Havia e é. tanta, havia Pois, tanta. O torneio estava tão nivelado que uma acima nesse dia tinha feito uma diferença enorme. exatamente. E eu lembro-me de, na Turquia, nesse dia, eu estava nervoso, mas eu digo sempre ao meu treinador, ao Kaká, é um nervoso bom. É um nervoso que eu sinto quando estou naquele momento de pressão. Ou seja, eu sempre me vi um bocadinho, e o meu treinador nos Estados Unidos também me ensinou muito isso. Tu quando és, ou seja, quando vês um gajo muito atlético, muito grande, muito bem visto, com muitos patrocínios, é muito mais fácil tu olhares para essa pessoa de uma maneira tipo, uau. E eu lembro-me de nos Estados Unidos, o meu treinador que tem 1,56 m e jogou no PGA Tour e jogou muito bem, jogou bem no PGA Tour, jogou Majors e eu olhava, toda a gente olha para ele tipo, pá, quem é este gajo? Exatamente. E ele sempre me transmitiu esses valores de tem muito mais gozo quando ninguém olha para ti dessa maneira e tu consegues na mesma. E eu lembro-me de estar no Tido 1 e todas esses pensamentos positivos e de, de imagens de coisas que tu queres mesmo fazer e que projetas um bocadinho na realidade. Eu lembro-me de me ajudar imenso e eu estava super tranquilo. Nessa última volta comecei muito bem por causa disso. Estava super tranquilo e depois no buraco 10 começa a chover e começa a ficar muito mau tempo e, e eu olhei à minha volta e estavam muitas pessoas a começar a jogar bem porque estava muito bom tempo e depois a chuva começa a cair e eu adorei. O meu caddy, eu lembro-me do meu caddy olhar para mim e ficou assim um bocado tipo, o que é que vai acontecer quando começa a chover? E eu disse-lhe, pá, this is awesome. E eu, tipo, isto é inacreditável porque metade do field vai-se começar a espalhar todo. E eu adoro quando as condições ficam difíceis e adoro quando toda a gente está a começar a estressar porque Porque aí tu sinal, consegues realçar-te. é não um é? bocadinho um Exatamente. chip. Eu lembro-me de, nos Estados Unidos, o meu treinador
dizia muito isto, ou seja, quando as condições estão mais difíceis, as pessoas conseguem ligar o chip e mudar o chip para, ok, metade das pessoas aqui vão começar a lamentar-se do tempo e a dizer que está mau e que tem frio e que está muito vento e que está muita chuva e que o gripe está molhado e que está a escorregar. Se tu conseguires ser diferente e pensares, pá, isto é um desafio top. Isto é, se eu conseguir superar isto, vou ganhar a 90% das pessoas. E foi um bocadinho por isso. Eu lembro-me no 10, no 11, no 12, ali a 7 buracos do fim, eu lembro-me de pensar, tipo, se eu meter um objetivo de fazer um birdie num par 5 e pares até ao fim, eu ganho este torneio. E pronto, do outro lado estava um jogador inspirado e o Michael jogou muito bem. O gajo não cometeu erros nenhuns e mereceu ganhar, mas eu lembro-me de até chegar ao fim no 18, sabia que naquele tempo, nas condições em que estavam, era possível num mau shot a qualquer momento e não controlas isso. E eu lembro-me de até ao final acreditar sempre que era possível e no final estava chateado porque porque não tinha ganho e porque a pessoa que ganhou também tinha sido a primeira vez dele e estávamos os dois naquele foi um bocadinho foi uma última volta muito fixe porque eram duas pessoas que eram muito inexperientes nessa situação, ou seja, nunca tinham ganho, mas estávamos os dois a bater-nos tão bem e a jogar tão bem que parecíamos dois veteranos a lutar um com o outro, ou seja, estávamos muito tranquilos a dar muitos bons shots em condições super adversas e que no final eu disse-lhe no scoring area, tu jogaste muito bem. Ele tinha estado a chorar por causa da mulher e não sei o que é, e eu dei-me de lhe dizer, eu disse-lhe no buraco 10, eu pensei, se fizer para até o fim ganho, mas tu, provaste-me errado. Exatamente. Mas foi espetacular. Mas é muito boa essa tua mentalidade de fazes um segundo lugar na tua primeira época de tour e nos primeiros meses, mas de facto o sentimento que prevalece é a tristeza por não ter chegado à vitória do que o deslumbre. Isso acho que diz tudo sobre ti. Eu sou muito e é ou seja, eu quando faço coisas muito boas é um bocado aquilo que estávamos a dizer há bocado, ser muito nivelado, e às vezes sou demasiado nivelado, ou seja, quando eu faço coisas más, eu vejo sempre copo meio cheio. Quando eu faço uma volta má, um shot muito mau, eu penso tipo, ok, não se passa nada. Quando é um shot muito bom é tipo, podia ter sido melhor. Por isso foi um bocadinho aí, mas depois da volta eu olho à minha volta e os meus amigos no tour todos e as pessoas que eu me conhecia, eu saio do campo e todos me vieram dar um abraço e dizer bem jogado, grande semana, qualquer dia é o teu dia. E via mesmo que essas pessoas conseguiam ver que eu tinha capacidade para fazer isso, e mais do que elas eu conseguia ver também. Por isso é que foi tão especial eu chegar ao quarto e me sentar e perceber mais uma vez, é aqui que eu pertenço, é aqui que eu quero estar. Eu vou conseguir atingir os objetivos que realmente tenho traçados para mim e pronto, depois dessa semana os objetivos da época mudam muito, não é? mudam drasticamente. Eu sei que se até ao final do ano conseguir uma vitória ou outro segundo lugar ou mais 2 segundos lugares, ou posso ter uma boa chance de entrar ali no top 20, no top 15 e mudar um bocadinho a minha vida para o próximo ano. Claro. Mas é como eu digo também, sempre como treinador, há que levar, cada dia é uma batalha, cada dia é um dia para batalhar e nos Estados Unidos eu tinha muito essa filosofia que é, seja um dia difícil, seja um dia fácil, há que atacar o dia da mesma maneira, com a mesma mentalidade, com a mesma calma e isso ajuda-me imenso, mesmo esta semana em Barcelona, que não foi uma semana, foi uma semana que ia num caminho muito bom, depois no 16 tive um impasse muito grande, mas nunca me deixou abalado, ou seja, ok, não é esta semana, mas é na próxima. Sim, sentes que o processo está lá. O processo está lá e se levares as coisas, não tens de mudar nada para
para chegar onde queres chegar. Se tem funcionado até aqui, não tem como não funcionar. Exatamente. E uma última pergunta que gostava de fazer sobre esta tua fase, e se calhar um bocadinho, mas eu penso que lá em casa também terão a mesma curiosidade que eu, que é, e um bocadinho no seguimento do que nós falamos, desta diferença. Uhum. A tua vida mudou muito, mesmo a nível profissional, financeiro, ou seja, tu no ano passado, se não me engano, o maior prize money que tu recebeste é capaz de ter sido aqui no Solver Players Championship, foram algo como 2.500 euros. Uh, Na Turquia recebeste 200 mil euros. Portanto, como é que um jovem da tua idade e um jogador da tua idade gera isto, principalmente no golfe, em que sabes que tu também depois tens uma estrutura à tua volta. Como é que está a ser esta mudança? Eu, primeiro, eu não sou, ou seja, eu nunca olho para o dinheiro como se fosse a minha prioridade. Ou seja, é claro que é bom ter o dinheiro na conta e é bom dar esse passo de saberes que tens um bocadinho mais de estabilidade na tua vida, mas o facto do meu objetivo ser sempre mais pontos, eu entrei no Tour e eu lembro-me de pensar, o meu objetivo é chegar aos 585 pontos. 585 pontos significa centésimo do ranking garantir o cartão. E eu lembro-me na Turquia, a primeira reação que eu tive não foi ver quanto é que ganhei e ver o que é que eu perdi no último buraco por não ter metido aquele putt, foi quantos pontos é que eu tenho esta semana. Cheguei aos 614, já garanti o cartão. Grandíssimo, Estou bem. fantástico. Não interessa o que é que veio, o que é que não veio. Claro que essas coisas depois mudam um bocadinho a tua vida e na maneira como tu fazes as coisas, e eu não vou mudar a minha vida porque ganhei este dinheiro ou aquele dinheiro, mas claro que dá-te um bocadinho mais de estabilidade e dá-te um bocadinho mais de liberdade para tu conseguires pensar nas coisas um bocadinho diferentes, ou seja, não estás sempre ali agarrado às coisas, mas e depois da Turquia eu lembro-me eu não sabia se depois de ver essas coisas se me ia mudar o chip, e eu hoje não, nesta semana em Barcelona estava, ok, se eu ficar em quinto, se eu ficar em terceiro, se eu ficar em primeiro, quantos pontos é que eu vou ter no final da semana? Ok, vou ficar em 22º, estou mais perto do top 15 ou do top 13 para conseguir ir para o PGA Tour. Ou seja, o facto de eu estar sempre focado nos pontos e aquilo que me pode acontecer para eu chegar ao passo mais à frente é aquilo que me guia. Por isso, claro, se me perguntas, é bom ter mais dinheiro na conta? É, muito. Mas eu sei, e o meu treinador nos Estados Unidos dizia sempre: Good golf takes care of everything. Ou seja, se tu jogares bem, As coisas vão as coisas acontecer. acontecem. Se jogares mal, não acontecem de certeza. Por isso, nós estamos muito focados no dinheiro e nas coisas. É importante, é fixe. Tens as tuas coisas, podes dar uma prenda aos teus irmãos, podes dar uma prenda à tua mãe, podes dar uma prenda ao teu pai. E é bom, mas se eu jogar bem, Sim, mas o foco tem que ser se eu exatamente jogar o teu, bem exatamente. se eu continuar a jogar bem nos próximos 5 anos, não vou ter de me preocupar com essas coisas de maneira nenhuma, por isso é o Exatamente. mais importante. Dani, para fechar, gostava só de fazer uma pergunta e pedia que fosses muito, muito rápido, que é o que é que pensas do golfe português, o estado do golfe português neste momento? O que é que achas onde é que achas que estamos, que estivemos e que estamos neste momento? Se achas que estamos num bom sítio, potencial? Em termos profissionais, acho que estamos num sítio muito melhor do que o que estávamos, muito melhor. Eu lembro-me antes de ir para os Estados Unidos, via o golfe profissional com muito receio, ou seja, havia muitos problemas na PGA e na Federação, ou seja, falta de apoio. Depois havia muita promessa sem nenhum desenvolvimento. Acho que hoje no golfe profissional há muita diferença, ou seja, muito mais profissionalismo na maneira como se fazem as coisas, as pessoas que estão à frente do projeto. Eu lembro-me de quando, na altura dos convites em 2025, o Miguel Gaspar fez um trabalho espetacular da maneira de organizar as coisas todas. Toda a gente sabia o que ia fazer, toda a gente sabia o que tinha, toda a gente sabia o que não tinha, e era fácil nós gerirmos a nossa vida eu nesse verão tinha um bocado de receio porque não sabia o que é que ia acontecer, não sabia se ia receber este convite, se ia receber aquele convite, se ia ter de trocar, se ia ter podia marcar viagens, não podia marcar viagens. Eu lembro desde muito cedo, foi ok, vou jogar este, e ajudou-me imenso a libertar a minha cabeça para aquilo que eu tinha de fazer, que era jogar. Por isso eu acho que em termos profissionais está muito melhor. Agora, acho que em termos do golfe amador, acho que ajuda
ajuda a ter pessoas como eu e como o Ricardo a jogar bem, e esta semana o Figi e o Tomás a ficar ali no top 4, os dois, o Tomás em segundo, ajuda muito as pessoas a começarem a entender que é possível Que é as possível, pessoas não é? chegarem, E acreditar. é possível acreditar. O Tomás teve uma época mal o ano passado e eu lembro-me de pensar, pá, o Tomás vai jogar convites, mas basta uma semana. Uma semana muda a tua vida, uma semana muda a maneira como tu olhas para a época. O Figi igual. O Figi é um bocadinho um caso à parte, porque o Figi eu acho que o Figi é um bocadinho como eu, que é, tem as suas tem as suas coisas, mas ele acredita tanto na maneira como faz as coisas que aquilo vai funcionar Que sempre. funciona, Funciona exatamente. sempre. Não interessa se estás com a face está virada ao contrário, ele vai Arranja a forma arranjar, da bola chegar e lá. ele arranja a maneira da bola ir para o buraco. Agora, é muito importante as pessoas realmente acreditarem que um momento pode ser um momento chave. Ou seja, o Tomás jogou esta semana esta semana em Itália no Challenge. Uma semana muda a tua vida. Ou seja, ele foi de ok, tenho de chegar a estes pontos para conseguir jogar o resto da época. Uma vida, deixa a jogar a época toda. Exatamente. E agora o objetivo dele tem de ser ir para o Tour. Claro. E o Figo igual, e eu e o Melinho temos de pensar que uma semana boa, 2 semanas boas, se calhar para o próximo ano podemos estar no PGA Tour. Exatamente. E é um bocadinho isso, tem de mudar a mentalidade, a nossa mentalidade, não mudar a minha mentalidade, porque a minha mentalidade já é essa, mas ajudar as pessoas a perceber que é possível acreditar em sonhos muito grandes, e muito grandes se calhar para eles, mas que são mesmo São possíveis de possíveis, não é? atingir. Exatamente. Não há impossíveis no desporto, eu acho. Sim, e sente-se agora com estas vossas prestações que começamos a sentir cada vez que é mais possível Sim, ter bandeiras portuguesas lá em cima, não é? Não, é um bocado uma mística que tem de se desmistificar, que é sempre tivemos menos recursos que os outros, sempre fomos um bocadinho mais pequenos que os outros, sempre fomos muito mais mesquinhos que os outros, porque nós somos mauzinhos para nós próprios. Muito mauzinhos para nós próprios. Os portugueses são muito mauzinhos para nós próprios, são muito bonzinhos para os outros, na minha opinião. Mas vê-se muito no futebol, quando chega ao Mundial, quando chega ao Europeu, parece que as pessoas se adoram uns aos outros e não interessa se és do Sporting ou do Benfica ou do Porto ou do Guimarães não interessa, porque Unimos-nos em volta de um objetivo e conseguimos, não é? E no golfe é um bocadinho assim, ou seja, quando eu vejo o Tomás a jogar bem, nós estamos no Player Lounge e vemos o Figi a jogar bem, estamos no Player, estava no Players Lounge com o Pinto, estava com outros, com o João Maria nesta semana, por exemplo, e estamos a torcer porque somos tão poucos, se não torcermos uns pelos outros vai ser muito complicado nós sermos bons, e no golfe amador tem de ser igual, nós temos de ser muito coesos, somos de clubes diferentes, somos de áreas diferentes do país, competimos uns contra os outros todos os dias, mas ao fim e ao cabo temos de nos ajudar uns aos outros para quando nós chegamos a esta etapa, por exemplo, eu e o Ricardo e o Fih e o Tomás e o Vasco e o Fissionei e o Tomás, temos de ser muito amigos uns dos outros e ajudar-nos uns aos outros para conseguirmos daqui a 3, 4, 5, 10 anos estarmos muito mais no Tour e conseguirmos dar muito mais alegria às pessoas e fazer com que os miúdos que treinam todos os dias para ser bons se revejam nos nossos percursos. Exatamente. Dani, muito obrigado. Foi um enorme gosto ter-te aqui. É um orgulho para nós também, PGA Portugal, ter-te como uma das nossas bandeiras. E acho que, pelo menos nós, não temos dúvidas nenhumas, quem te conhece e quem está contigo, que de facto muitas maiores vitórias virão. E portanto agradeço-te a tua presença aqui, obrigado. A maior das forças para o resto da época. E a quem nos vê lá em casa, muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio do Mais do que Golfistas, e continuem aí desse lado. Que nós também estaremos. Mais do que golfistas, é.